E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje nós iremos falar de questões certas no Enem. Tá preparado? Então chega mais! Pois bem galera, alguns alunos chegam e dizem: professor, o que é que de certeza cai no Enem? O que eu posso dizer a você é o seguinte, que pode cair qualquer coisa que esteja no conteúdo programático. Agora, nós podemos verificar que ao longo dos anos sempre cai uma questãozinha de figura de linguagem vinculada a algum estilo literário. Então eu vou fazer aqui com vocês uma revisão para que você possa lembrar das figuras de linguagem que estão mais inseridas nesses movimentos literários, tá certo? Como a figura de linguagem é uma expressão artística do poeta, porque na verdade a figura ela é composta, pessoal, pelo conceito do poeta, é a visão dele, portanto é algo subjetivo, a conotação é algo subjetivo. Então, diante disso, você só espere que o autor vai utilizar essas figuras de linguagem, principalmente as de pensamento, aquelas que são semânticas, conceituais, nos movimentos que são emocionais. Então vamos lá, revirando aqui a literatura brasileira. Começamos a partir do século XVII, Barroco. Professor, se tiver um textinho do Barroco, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, qual figura de linguagem seria possível? Vamos lá, Barroco, temos três primordiais. A antítese, que representa o conflito do homem do Barroco. O paradoxo, que representa a contradição do homem barroco. O homem barroco é dividido entre razão e fé, então é muito possível citar uma dessas duas, tá certo? Ou até a hipérbole, devido ao exagero. A arte barroca é uma arte muito expressionista, então diante disso ele tem um exagero de dor, exagero de sofrimento, então eles usam muitas hipérboles. Aí, saindo do século XVII, nós vamos direto para o século XIX, na época do romantismo. Os autores românticos também são emocionais, se utilizam de muitas conotações. E aí, quais são aquelas mais representativas, as mais comuns de serem cobradas? Os autores românticos, como José de Alencar, por exemplo, gostava muito de dar qualidades humanas à natureza. O nome disso é personificação ou prosopopeia. Ele geralmente utiliza isso para poder dar vida à natureza, pessoal, dar uma perspectiva de humano. Então ele fala que a onda chorou, entendeu? Ele fala que o vento falou, ele fala que o luar falou. Então elementos da natureza com qualidades humanas é o que chamamos de personificação. Isso é típico do romantismo. Sabe por que o romântico conversa com elementos da natureza? Que remete à perspectiva de solidão. O autor romântico é um autor muito melancólico, sentimental, pessimista. Então, quando ele está sozinho, ele não tem com quem conversar. Então, ele se refere a um elemento da natureza e termina personificando esse elemento. Se ligou? Qual outro movimento literário que a gente percebe algumas figuras de linguagem? Simbolismo. Simbolismo utiliza tanto aquelas figuras sonoras como a sinestesia. Então, quando a gente fala em figuras sonoras, lembra de simbolismo. O simbolismo se utiliza muito de aliterações, que são repetições de sons consonantais, tá ligado? Basta você lembrar de Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões. Se ligou? Vozes veladas, veludosas, vozes. Isso é aliteração, repetição de som consonantal. Isso é fartamente usado pelos autores simbolistas, como Cruz e Souza, por exemplo. Outra tendência é a sinestesia. A sinestesia é quando o autor ele sugere a qualidade de um sentido a partir de outro, certo? Quando, por exemplo, ele fala vozes veludosas. Vozes veludosas, vozes tem a ver com audição, veludoso tem a ver com tato. Ocorreu um processo de mistura das qualidades dos sentidos. Isso é sinestesia e é bem típica dentro do simbolismo. Então, os movimentos literários que carregam as figuras de linguagem mais evidentes são esses aí. Barroco, revisando, antítese, paradoxo e hipérbole. No romantismo eu falei da personificação, mas a metáfora também é bem evidente. E dentro do simbolismo as mais representativas são a aliteração e a sinestesia. Espero que vocês detonem, façam uma boa prova e se inscrevam aqui no nosso canal. Curte e compartilha nas redes sociais. Tchau, valeu!